Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Criminosos têm feito chamadas de vídeos em que se passam por funcionários do Banco Central para enganar as vítimas. Durante a conversa, eles fazem o cliente executar comandos que facilitam a invasão da conta bancária e a transferência do dinheiro. Há um mês, Anderson recebeu uma ligação de uma pessoa que se passava por um técnico do Banco Central. O argumento era de que o celular havia sido infectado por um vírus que interferia nos aplicativos bancários. O que me fez confiar bastante é que ele tinha dados meus, né? O conhecimento dele era muito grande, assim, né? Em nenhum momento ele titubeou ou fez algum movimento que me parecesse estranho, assim. Sempre foi muito gentil, né? O criminoso então fez uma chamada de vídeo e induziu Anderson a clicar em links suspeitos, informar códigos que chegaram em mensagens e habilitar os aplicativos. 2 contas dele foram invadidas num prejuízo de R$35 mil. Eu só me dei conta realmente porque eu liguei para o banco e o banco me informou que o que tinha acontecido era estranho. Para convencer as vítimas a passar os dados na chamada de vídeo, os estelionatários criam cenários com o logo do Banco Central na parede e ainda usam camisetas e crachás da instituição financeira. A vítima acredita que pelo fato da pessoa ter uma camiseta ou um crachá, ela não é um golpista, mas sim alguém querendo ajudá-la. Segundo o especialista, os criminosos pesquisam os hábitos da vítima e assim conseguem passar mais credibilidade. Se antes era somente no telefone, agora na chamada de vídeo, a pessoa acaba criando uma confiança. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos alertam que as instituições financeiras não pedem dados nem senhas durante as ligações e orientam, em caso de dúvida, procurar o atendimento das empresas pelos aplicativos ou presencialmente. Anderson conseguiu ser ressarcido por um dos bancos. Na outra instituição, os golpistas deixaram uma dívida que ele ainda não sabe como pagar. Eu teria que fazer um rateio com amigos e familiares, né? O que eu acho um absurdo, né? Veja agora outros destaques do dia. Ex-deputado Daniel Silveira descumpre regras e volta a ser preso no Rio de Janeiro. Decreto do governo estabelece o uso da força e armas por policiais apenas como último recurso. Motorista que viu o acidente em rodovia mineira presta depoimento e diz que carreta estava em alta velocidade. 163 operários em condições de trabalho degradantes são resgatados na Bahia. No Havaí, as imagens impressionantes de um dos vulcões mais ativos do mundo. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Com a chegada do verão e das férias escolares, muitas famílias já estão pensando em viajar. Mas é no planejamento que é preciso ter mais cuidado para evitar cair em golpes e ficar no prejuízo. Para a Edna, viajar com a família é uma obrigação. Todo ano eu viajo com certeza. E já fui para muitos lugares, muito mesmo. Brasil, então, já pisei em todas as capitais. Mas ela ainda tinha o desejo de conhecer o Japão, as Ilhas Maldivas, a Islândia e outros locais, até pelo Brasil. Ao todo, seriam 15 viagens que a aposentada comprou numa agência de turismo pela internet, mas que só ficou no prejuízo. Ao todo, quase R$80 mil. Por isso, ela está há 2 anos sem curtir outros destinos. Eu fui enganada, muito enganada, porque não foi pouco dinheiro. E agora simplesmente expirou o voucher. Nem o dinheiro do reembolso eles querem me conceder. Com um computador ou até mesmo pelo celular, é possível comprar passagens aéreas, fazer reservas de carros, hotéis e até de pacotes de passeios. Tudo muito prático, rápido e muitas vezes até mesmo sem sair de casa. Mas essa facilidade toda requer um cuidado maior. Isso para não correr o risco do tão esperado descanso se tornar numa tremenda dor de cabeça.
Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, de janeiro a outubro deste ano foram registradas mais de 10 mil reclamações. A maioria por atrasos na devolução de valores pagos, reembolso e retenção de valores. Segundo o Procon de São Paulo, o setor de turismo ficou em primeiro lugar na lista das empresas mais reclamadas no ano passado. Foram quase 40 mil denúncias, média superior a 100 casos por dia. O que chega bastante aqui no Procon, que foi o principal problema do setor no ano passado, é descumprimento à oferta. Aquilo que foi anunciado, que foi comprometido ao consumidor, não foi realizado. Então, hotel diferente do apresentado, os passeios informados não foram realizados, todos esses. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens, para viajar tranquilo, o consumidor deve checar se a agência é cadastrada no Ministério do Turismo e principalmente ver a reputação dela em sites de reclamação. Se a viagem correr tudo bem, a gente não vai ver muito valor naquela agência. Agora, quando a gente tem um problema efetivamente antes, durante ou pós aquela compra, aí sim a gente vai ver a importância da agência de viagens. A polícia de Minas Gerais ouviu mais uma testemunha do acidente que matou 41 pessoas em Teófilo Otoni. Ela contou que a carreta que provocou a colisão estava em alta velocidade e invadiu a contramão. Aldimar mostra o baú do caminhão atingido de raspão pela carroceria da carreta. O motorista se apresentou hoje à polícia como mais uma vítima do acidente na BR-116. Ele disse que o caminhão que dirigia aparece nas imagens do circuito de segurança que registrou a colisão. Vi a carreta já invadindo a contramão. Aldimar contou que a carreta que provocou o acidente estava em alta velocidade. Foi tão rápido que estava na curva. Só vi quando parou no caminhão, quando eu olhei para trás, está levando. Só vi aquele tiro, entendeu? Aí depois eu vi que o fogo subiu. Ontem, o motorista da carreta se apresentou à polícia em Teófilo Otoni. Ele foi ouvido pelo delegado responsável pela investigação e liberado em seguida. O advogado dele disse que houve falha mecânica. A falha mecânica foi do ônibus, que estourou o pneu, invadiu a mão direção do nosso cliente, que é o condutor da carreta, e acabou ocasionando o acidente. Seu Aldimar não concorda com a versão de que o pneu do ônibus tenha estourado. Se tiver estouro de pneu, quando o ônibus estava atrás de mim, eu tinha escutado. Eu estava com o vidro aberto do caminhão. Entendeu? Não teve negócio de estouro de pneu. Não teve. A Polícia Rodoviária Federal vai enviar uma equipe de especialistas de Belo Horizonte e de Brasília a Teófilo Otoni para investigar as causas do acidente na BR-116. O reforço deve agilizar a liberação do laudo pericial. Os 41 corpos das vítimas do acidente foram trazidos para o IML de Belo Horizonte. 14 foram identificados e 11 já foram liberados aos familiares. O Ministério Público do Trabalho resgatou 163 trabalhadores mantidos em condições semelhantes à escravidão na fábrica de uma montadora de carros elétricos, na Bahia. A empresa informou que rompeu o contrato com a terceirizada que seria responsável pelo serviço. O alojamento e as áreas das obras onde os trabalhadores foram resgatados estão interditados. O local apresentava, de acordo com o relatório do Ministério Público do Trabalho, um cenário alarmante de precariedade. Camas sem colchões, roupas e alimentos espalhados pelo chão e um banheiro para 31 trabalhadores. As jornadas eram de 10 horas diárias, com folgas irregulares. Eles ainda pagavam calção e tinham 60% do salário retido, indicando condições análogas a de escravos. O nosso foco inicial é esse: garantir os direitos à saúde física e mental, à segurança e, principalmente, os direitos trabalhistas. A montadora de carros elétricos informou que rompeu o contrato com a empresa terceirizada que gerenciava o serviço e garantiu que os 163 trabalhadores não vão ficar prejudicados. A empresa também se comprometeu a transferir os operários para hotéis da região e disse que não tolera desrespeito à lei brasileira. Já tem uma audiência marcada para essa semana ainda, para a gente fazer esse acompanhamento justamente para garantir a integridade e a dignidade desses trabalhadores, começando pelo registro.
Dados do Ministério Público do Trabalho apontaram que o número de operários encontrados em condições de trabalho degradantes cresceu 25% no Brasil. Em 2022, foram 2.587. Já em 2023, subiu para 3.240. Esta semana, um outro caso, só que em Minas Gerais, chamou a atenção. Uma trabalhadora doméstica de 61 anos foi resgatada de uma residência na cidade de Além Paraíba. Ela trabalhou por 30 anos sem receber salário, férias ou 13º. A produção de caminhões registrou alta de mais de 40% este ano. O bom resultado reflete o aumento da demanda por veículos pesados na economia brasileira. Na fábrica de veículos pesados, os sons refletem o crescimento da economia. Caminhões e ônibus são mais do que meios de transporte, são o eixo central da logística e do comércio. Por isso, se há mais veículos saindo das fábricas e ganhando as estradas, o motivo principal é o panorama positivo da economia. A gente teve um crescimento no agro, construção também e principalmente também exportação. A gente exporta 35% da nossa produção, vai para mercados da América Latina, África, Oceania e Ásia. 2024 ainda não acabou, mas esta fábrica em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, já sabe que bateu o recorde de produção. Foram 30 mil caminhões e ônibus, 25% a mais do que no ano passado. E com esses números, a empresa ajudou a indústria do transporte pesado a chegar a um nível poucas vezes visto. De acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção geral cresceu 9,6% entre janeiro e novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse setor, de pesados, sobretudo caminhões, segue o PIB. Então, ele é muito sensível ao crescimento da economia. Se a economia cresce, esse setor cresce muito. Com mais veículos saindo da linha de montagem, a fábrica aumentou a exportação em 40%. Para dar conta de toda a demanda, a empresa contratou 600 novos funcionários. A Aline, por exemplo, que trabalhava como temporária na fábrica desde 2022, foi efetivada este ano. Para a felicidade geral da família, especialmente do pai, ex-caminhoneiro e atualmente motorista de ônibus. Acho que a paixão dos caminhões vem do meu pai, Então, quando para ele é um orgulho imenso, para minha mãe também, foi um chororô enorme, Eles sofreram ansiedade comigo e falar eu fui efetivada. Para 2025, a expectativa é, no mínimo, manter a produção no patamar atual, mas sempre de olho no mercado financeiro. A gente tem que ter sempre atenção. Acho que o aumento do dólar, a taxa de juros, a gente tem que estar acompanhando junto aos nossos clientes e encontrando soluções não só técnicas, mas financeiras para eles continuarem comprando os nossos produtos. O Ministério da Saúde está testando uma nova armadilha para combater o mosquito da dengue. Este ano, a doença matou quase 6 mil brasileiros. O equipamento é simples, mas tem sido um aliado dos agentes de saúde no combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A armadilha, ela consiste de um balde com água, uma tela e essa tela impregnada com um produto que é um hormônio que ele impede o crescimento do mosquito, dele se tornar um mosquito adulto. E esse produto, ele vai ser disseminado pelo mosquito. No Distrito Federal, a armadilha tem sido a aposta do Ministério da Saúde para diminuir os casos da doença. O sistema já foi instalado em quase 1.300 casas. Depois que criaram essa situação de colocar os vasos diminuiu bastante. A armadilha conseguiu reduzir o número de mosquitos em 66% e foi comprovada pela Fundação Oswaldo Cruz. A ideia do Ministério da Saúde é instalar as armadilhas em pelo menos 3 mil casas aqui no Distrito Federal. Outras cidades como Salvador, Natal, Recife, Fortaleza, Porto Alegre e Rio de Janeiro também vão testar a nova tecnologia. Agora, o Ministério da Saúde está assumindo enquanto uma política pública
do Ministério da Saúde, não mais como um projeto de pesquisa. Em 2024, o país teve mais de 6.600.000 casos prováveis de dengue, com quase 6.000 mortes, os maiores índices já registrados. E a gente tem que fazer a parte da gente, colhendo, tirando a água, não deixar a água parada e tudo. Foi uma excelente ideia de botar as armadilhas. Vamos conversar com a Giovana Rizardo para saber como fica a previsão do tempo nesta quarta-feira de Natal. Giovana, boa noite para você. Mais alertas para temporais? Sim, Salsi, a chuva forte continua em muitos estados. Boa noite para você, boa noite, Celso. E boa noite para você de casa. O Natal acontece num período de muita umidade e calor, o que favorece a formação de instabilidades. O resultado é essa chuvarada em vários pontos do país. Na capital paulista, os temporais voltam nesta quarta-feira. A previsão é de grandes acumulados e ventos de até 60 km por hora, máxima de 30 graus. Em Campo Grande e em Manaus, a chuva forte vem ao longo do dia. As máximas ficam entre 27 e 30 graus. Hoje, a maior quantidade de água caiu sobre o Espírito Santo. A capital Vitória já ultrapassou a média esperada para dezembro. Neste momento, as imagens de satélite mostram que chove em grande parte do Brasil. Amanhã, o avanço de uma nova frente fria espalha instabilidades em toda a região sul. E o alerta para chuva forte vai predominar em todas as regiões do país. Em Florianópolis e em Palmas, previsão para temporais e ventanias. Cuiabá será a capital com os maiores acumulados. No giro de temperaturas, faz até 27 graus em Florianópolis, 31 no Rio de Janeiro e em Rio Branco, 28 em Goiânia e até 32 em Salvador. Hora do Tempo Delivery, a Maria é de Monteiro, Paraíba. Bem-vinda, Maria. Os próximos dias serão ensolarados. Destaque para o calorão de até 34 graus. A Gláucia é de Catanduva, São Paulo. Bem-vinda, Gláucia. Amanhã o sol aparece e esquenta até 29 graus. As pancadas de chuva acontecem a partir da tarde. Na quinta, a chuva volta a ganhar força. Para participar do JR, coloque o nome de uma cidade nas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Salsi, Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir, a polícia divulga imagens de câmeras corporais de PMs que participaram da operação durante assalto com reféns na Grande São Paulo. O governo publica decreto para reduzir o uso da força policial. Rebeldes Houthis atacam Israel pela terceira vez em menos de uma semana. O governo federal apresentou hoje uma nova regulamentação sobre o uso da arma de fogo por agentes de segurança pública. O decreto publicado no Diário Oficial da União tem o objetivo de reduzir as mortes em ações policiais e promover transparência e respeito aos direitos humanos. O texto prevê que o uso de arma de fogo não será considerado legítimo contra pessoas em fuga que estejam desarmadas ou que não representem risco imediato aos policiais ou à população, e contra veículos que desrespeitem bloqueios, exceto quando o ato representar risco aos policiais. O decreto estabelece que as operações devem ser planejadas para evitar o uso da força, que só deve ser usada quando outros recursos não forem suficientes. Os agentes devem atuar sem preconceitos de cor, raça, religião, orientação sexual e nível social. O texto foi preparado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A regulamentação não tem peso de lei e caberá aos estados implementar ou não as medidas. Mas o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário aos estados vai ficar condicionado ao respeito às novas regras. Os fundos somam mais de 2 bilhões de reais. As polícias civis, as polícias militares dos estados e as guardas municipais dos municípios terão que observá-las se receberem dinheiro de fundos federais para a compra de equipamentos, para a compra de armamentos ou para a compra, eventualmente, de outros instrumentos que sejam empregados na segurança pública.
A Polícia Federal abriu um inquérito sobre a liberação de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares, por determinação do ministro Flávio Dino, do STF. Essas emendas são aprovadas nas comissões da Câmara, mas as reuniões foram canceladas na semana passada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Para o ministro, a liberação não atende a critérios de transparência. O exército israelense interceptou mais um foguete lançado do Iêmen. Foi o terceiro ataque dos Houthis contra Israel em menos de uma semana. O porta-voz do grupo assumiu a ofensiva contra Jaffa, no sul de Tel Aviv. O sistema de defesa aérea foi acionado e interceptou o míssil. O grupo rebelde, que controla parte do Iêmen, tem atacado Israel desde o início da guerra contra o Hamas. Em resposta, o exército israelense já bombardeou usinas de energia e também o principal porto do Iêmen. O ministro das Relações Exteriores de Israel disse ter instruído as missões diplomáticas israelenses na Europa a trabalhar para que os Houthis passem a ser considerados uma organização terrorista, assim como já acontece por parte dos Estados Unidos, da Inglaterra e de alguns países aqui do Oriente Médio. A intenção com isso é que o grupo possa sofrer sanções internacionais. As contínuas hostilidades dos Houthis infringem a lei internacional e também ameaçam a liberdade de navegação internacional, escreveu o ministro Gideon Saar numa rede social. O ministro da Defesa Israel Katz ameaçou de morte os líderes Houthis se as agressões não pararem. Katz assumiu que Israel foi responsável pela morte de Ismail Haniyeh enquanto ele estava em viagem ao Irã em julho passado. Foi a primeira vez que o governo israelense se responsabilizou pelo assassinato de um dos mais importantes chefes do Hamas. A Justiça da Holanda condenou 5 pessoas por agressão contra torcedores israelenses após uma partida de futebol em Amsterdã. Os réus foram sentenciados a penas que variam de 1 a 6 meses de prisão por agressão e violência pública. Os casos aconteceram na noite de 7 de novembro, quando torcedores do time israelense Maccabi Tel Aviv sofreram ataques na capital da Holanda após uma partida contra o Ajax. O tribunal ainda vai analisar outros 2 casos, incluindo acusações de tentativa de homicídio. Ao menos 21 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas desde o início dos protestos em Moçambique. Diversas cidades do país foram tomadas por manifestantes após a justiça declarar Daniel Chapo vencedor das eleições presidenciais. Houve paralisação no transporte público e também foram registrados saques a comércios e houve confrontos com a polícia. Várias pessoas foram presas. Daniel Chapo obteve mais de 65% dos votos. Ele pertence ao partido que governa o país desde os anos 70. E ainda no noticiário internacional, um navio russo afundou no mar Mediterrâneo. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. O cargueiro naufragou depois de uma explosão na casa de máquinas. O navio fazia a travessia entre a Espanha e a Argélia. 14 tripulantes foram resgatados, mas 2 homens ainda estão desaparecidos. A Embaixada da Rússia na Espanha disse que o caso será investigado. Na Turquia, a explosão de uma fábrica de armamentos provocou a morte de 12 pessoas. O incidente foi a 300 quilômetros de Istambul, maior cidade do país. A fábrica que produzia armamentos ficou completamente destruída. 12 funcionários morreram. 4 feridos foram socorridos. O governo da Turquia descartou a possibilidade de atentado e investiga as causas da explosão. Veja a seguir: bombeiros e mergulhadores da Marinha resgatam mais 3 corpos de vítimas após a queda de ponte no Rio Tocantins. Ex-deputado Daniel Silveira volta a ser preso pela PF no Rio de Janeiro após descumprir as regras de liberdade condicional. Ceia Solidária dos Anjos da Madrugada da Universal oferece mais de 142 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. A polícia investiga o envolvimento de mais criminosos no assalto a banco com reféns em Vargem Grande Paulista, região metropolitana de São Paulo. 3 pessoas foram presas. As imagens das câmeras corporais da PM foram divulgadas hoje. Foram mais de 4 horas de tensão. Ele está com uma pistola 9mm, 5 carregadores e um seletor de rajada.
Os criminosos invadiram o banco em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, logo após a abertura. A agência foi cercada por policiais. E aos poucos, os militares avançavam dentro do prédio. Parte da equipe entrou pelo alto, em uma técnica de salto do helicóptero que não era utilizada no estado há 23 anos. Dentro do banco, 2 homens armados faziam 5 pessoas reféns. Os criminosos exigiam a presença da imprensa e um representante da Ordem dos Advogados. Depois de mais de 3 horas, as negociações avançaram. Pode sair assim, ó. Ó, mão pro alto. Pode vir. Num dos momentos mais tensos, reféns e criminosos saem do banco. Pra lá você, pra lá, pra lá. 3 pessoas foram presas. 2 homens com uma extensa ficha criminal e uma mulher que tentou se passar por refém e se entregou no início da ação. Na delegacia, os criminosos confessaram que pretendiam roubar R$1.500.000. A polícia investiga o envolvimento de mais pessoas. Câmeras de segurança são analisadas para tentar identificar quem aguardava do lado de fora da agência e ajudaria na fuga dos assaltantes. O ex-deputado Daniel Silveira voltou a ser preso 4 dias depois de receber liberdade condicional. Ele teria descumprido as regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Daniel Silveira foi trazido para fazer exames no Instituto Médico Legal no centro do Rio. A prisão aconteceu na casa dele em Petrópolis, região serrana. Durante a tarde, o ex-deputado federal veio ao presídio de Benfica, onde passou por triagem. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, 4 dias após Daniel receber o benefício de deixar a cadeia mediante condições como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso de redes sociais. Alexandre de Moraes definiu ainda o retorno do ex-deputado à prisão em Bangu 8, em regime fechado. De acordo com a decisão, Daniel Silveira descumpriu as ordens judiciais no primeiro dia em liberdade condicional. Segundo Alexandre de Moraes, o toque de recolher foi desrespeitado. O ex-deputado deveria estar em sua casa às 10 da noite, mas chegou cerca de 4 horas depois. Na sentença, o magistrado afirma que no dia 22 de dezembro, o ex-parlamentar teria ido a um hospital e permanecido até 00:34. Mas o retorno à residência só foi registrado às 2:10 da manhã. Além disso, não havia autorização judicial e nem pedido de urgência para a ida à unidade de saúde. Moraes destacou ainda que essa não foi a primeira vez que Daniel desrespeita regras impostas. Em 2022, Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Desde outubro, ele cumpria a pena em regime semiaberto. A defesa de Daniel Silveira informou que ele não descumpriu nenhuma medida e que foi ao hospital por causa de uma crise renal. Ainda alega que a medida de retorno ao regime fechado é desproporcional. Os bombeiros e mergulhadores da Marinha conseguiram resgatar mais 3 corpos de vítimas que caíram da ponte sobre o rio Tocantins. Logo no início do dia, a equipe de resgate conseguiu localizar o corpo de Kécio Francisco Santos. Ele dirigia um caminhão que transportava 22 mil litros de defensivos agrícolas. Outras 2 vítimas também foram localizadas nesta terça-feira. Lohane Cidrônio de Jesus tinha 11 anos e Andréia Maria de Souza dirigia um outro veículo carregado com ácido sulfúrico. Complicado, viu, velho? Uma coisa que poderia ter evitado, velho. Quanto tempo não vai essa ponte caindo aí, ninguém fez nada. Então, deixar acontecer um negócio desse, nossa, me deixa indignado com um negócio desse, cara. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico monitora a qualidade da água do rio Tocantins. De acordo com a ANA, 19 municípios da região podem ser afetados se a carga tóxica dos caminhões que caíram da ponte vazar.
O desastre aconteceu no domingo e pelo menos 10 veículos passavam na hora do acidente. A ponte Juscelino Kubitschek é uma obra do governo federal da década de 1960 e tem 533 metros. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ainda estão avaliando as circunstâncias do acidente. Uma sindicância também foi aberta para apurar as responsabilidades. 2 homens foram presos com mais de 100 quilos de pasta base de cocaína no Rio de Janeiro. A droga estava escondida dentro do carro, no assoalho e no painel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos confessaram que o carregamento seria distribuído para comunidades do Rio de Janeiro. O flagrante aconteceu na rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no sul fluminense. Uma nova rota utilizada no tráfico internacional de drogas foi descoberta durante uma operação internacional no Oceano Pacífico. Mais de 1.400 toneladas de drogas foram apreendidas. A ação contou com a participação de mais de 60 países, incluindo o Brasil. Um semissubmersível foi interceptado por um navio da Marinha colombiana a quase 2.000 quilômetros da ilha francesa de Clipperton, no Pacífico. Dentro da embarcação foram encontradas 5 toneladas de pasta base de cocaína. Segundo o vice-almirante da Marinha colombiana, Orlando Grisales, o semissubmersível tinha combustível suficiente para ir da Colômbia à Austrália. Durante 45 dias da Operação Orion, outras 6 embarcações desse tipo também foram interceptadas na mesma região do Pacífico. No total, 1.400 toneladas de drogas foram apreendidas, incluindo 225 toneladas de cocaína e 228 toneladas de maconha. As autoridades concluíram que essa nova rota entre a América do Sul e a Oceania será cada vez mais usada pelo tráfico, porque o destino tem se mostrado mais lucrativo. Segundo os investigadores, na Austrália, 1 quilo de cocaína pode ser vendido pelo equivalente a quase R$1,5 milhão de reais. A operação, que contou com a participação de agentes de segurança dos Estados Unidos, Espanha, Colômbia e Brasil, entre outros países, prendeu mais de 400 pessoas. Também foram identificadas novas alianças entre grupos criminosos de diferentes países, revelando uma mudança na organização do mercado global de cocaína. A estimativa é de que os cartéis de droga tenham tido um prejuízo de quase 50 bilhões de reais com essas apreensões. O primeiro semestre do ano registrou o maior número de contratações de jovens aprendizes entre 14 e 24 anos da história. O aquecimento do mercado de trabalho e o aumento de estudantes matriculados ajudam o país a registrar o menor número de pessoas nem que não estudam e não trabalham desde 2012. Os dados são do último levantamento do IBGE. Foi com o primeiro emprego de jovem aprendiz que Carlitos, de 17 anos, conseguiu enxergar quantas possibilidades ainda poderia vivenciar. Ele trabalha na área administrativa de uma seguradora e também estuda. Depois que eu entrei na empresa, a gente percebeu que a gente é muito mais importante do que apenas uma máquina de tarefas. A gente pega no batente, a gente tem a autonomia, a responsabilidade, né, de botar a cara a tapa e fazer. Descobertas e desafios também têm feito parte da vida da Rayane. Ela tem 20 anos e está na metade do curso de psicologia. Junto com a experiência profissional, ela tem se sentido mais segura. Eu sinto uma confiança e uma sensação de pertencimento. Eu comecei a ter mais um papel protagonista na minha vida e comecei a querer apresentar mais e a querer mais estar presente na vida das pessoas. Carlitos e Rayane estudam nessa instituição de formação profissional em São Paulo. São 40 mil jovens capacitados por ano. Aqui eles também aprendem sobre empreendedorismo, senso crítico e cidadania. Ao invés de ser só consumidor, e se você for produtor? De quê? De conhecimento. O número de matrículas em cursos técnicos e profissionalizantes aumentou 27,5% no ano passado. Já o primeiro semestre de 2024 foi o melhor já registrado em contratações de jovens aprendizes entre 14 e 24 anos, segundo o Ministério do Trabalho. Quase 60 mil assinaram o primeiro contrato de trabalho.
um aumento de cerca de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente entende que o jovem ele busca algumas coisas. Uma delas é a sua independência, é ter seu dinheiro, é poder comprar suas coisas e tal. A segunda é ajudar em casa. A gente trabalha muito com o jovem em vulnerabilidade. Esse jovem entende a necessidade de ajudar. Diminuir o desemprego, reduzir a informalidade e a desigualdade social. Essas são as principais mudanças que a qualificação de jovens pode gerar no desenvolvimento do país. Por isso, o estudo é tão importante para projetar um futuro mais sustentável e inclusivo na sociedade. A melhora do mercado de trabalho e de programas que proporcionam aprendizagem fez o número de jovens conhecidos como NEM, que não estudam e não trabalham, ser o menor desde 2012, de acordo com o último levantamento do IBGE. Num país que precisa aumentar a produtividade, como é o caso do Brasil, esse jovem que ingressa no mercado de trabalho e vai buscar novos conhecimentos, ele vai aprender, ele pode fazer cursos, né, conforme a empresa vai estimulando ou ele mesmo vai buscando. Isso tudo aumenta a qualidade do trabalho dele e possibilita também que as empresas consigam lucrar mais e crescer mais. Veja a seguir as imagens impressionantes de um dos vulcões mais ativos do mundo, que entrou em erupção no Havaí. E no esporte, novo ídolo do Corinthians, Memphis Depay, recebe homenagem em comunidade de São Paulo. Na Ucrânia, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas num ataque russo. Um míssil balístico atingiu um prédio residencial de 4 andares na cidade de Kryvyi, região central do país. Mais de 60 socorristas trabalharam no local em busca de sobreviventes. Os destroços ainda danificaram mais de 20 carros, lojas e janelas de edifícios próximos. O governo russo não comentou o ataque. Os voos da American Airlines foram suspensos nos Estados Unidos por 1 hora, em um dos dias mais movimentados do ano. A falha técnica foi resolvida, mas o problema causou atrasos e cancelamentos. Logo no começo do dia, a empresa anunciou que estava sofrendo falha técnica. Segundo a imprensa americana, o problema foi registrado no sistema de operação de voo da American Airlines, que calcula o peso e o equilíbrio do avião. Os passageiros que estavam prontos para decolar tiveram que desembarcar. 26 voos foram cancelados e cerca de 1.000 atrasaram. 1 hora depois, os voos foram retomados. Janice Hampton saiu de Nova York com destino ao Alabama. Eu estava muito ansiosa e com medo de não conseguir voltar para casa no Natal, mas chegamos aqui e nosso voo está no horário. Já Julie Steiner vai para o Michigan. Chegarei em casa em algum momento, afirma. A véspera de Natal é um dos dias mais movimentados do ano por aqui. Hoje são esperados cerca de 30.000 voos em todas as companhias aéreas dos Estados Unidos. Só a American Airlines é responsável por mais de 3.000 voos domésticos. A paralisação não afetou as operações da empresa para o Brasil. Nos Alpes franceses, esquiadores ficaram presos numa estação de esqui depois de uma pane no teleférico. Um helicóptero foi usado para retirar cerca de 240 pessoas. Os esquiadores estavam presos a uma altura entre 1.500 e 2.500 metros. Segundo os responsáveis pela estação, o motor do teleférico quebrou. Não houve feridos. O resort é um dos mais populares da França. No Havaí, um dos vulcões mais ativos do mundo entrou em erupção. As colunas de lava chegaram a quase 100 metros de altura. As imagens mostram grandes fissuras e uma intensa atividade vulcânica. Autoridades monitoram as emissões de gases que podem afetar a saúde de pessoas e também de animais. O vulcão ainda não ameaça comunidades vizinhas. O Kilauea tem registrado diversas erupções desde 1983. A última aconteceu em setembro. Os manguezais da floresta amazônica estocam grandes quantidades de gás carbônico e têm um enorme potencial para ajudar a combater o aquecimento global. Para compensar a emissão de gases de efeito estufa, os países podem comprar créditos de carbono. Este mês,
O governo federal sancionou a lei que regulamenta o mercado de carbono no país. Nas florestas de mangue da costa amazônica, pesquisadores medem as árvores e calculam a biomassa responsável pela produção do gás carbônico. A partir disso, do diâmetro e estimar a altura das árvores, a gente consegue aplicar nas equações e ter um valor de carbono que está acima dessa floresta, né? A iniciativa é do projeto Mangues da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. A Amazônia guarda em sua faixa costeira um dos maiores manguezais do planeta, com mais de 7 mil quilômetros quadrados de extensão. Além de ser uma zona de transição entre o ambiente marinho e terrestre, esse ecossistema é berçário de várias espécies de plantas e animais. Os mangues da costa amazônica concentram grandes quantidades de carbono, fundamentais para frear a crise do clima. Se essas árvores forem cortadas, toda alteração que tiver na vegetação e no solo desse ambiente, o CO2, o carbono que estava guardado lá, ele vai sair. E ele vai sair na forma de CO2 e vai virar, é um gás de efeito estufa que vai para a atmosfera. Um estudo recente mostra que os manguezais brasileiros armazenam um estoque de carbono avaliado em quase 49 bilhões de reais. O mercado de crédito de carbono estabelece que governos e empresas compensem a poluição por meio da compra de créditos, que estão concentrados em florestas e mangues. Investimentos em projetos para reduzir gases da atmosfera também geram créditos. O governo federal sancionou a lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Agora, o mercado de crédito de carbono será regulamentado. Na prática, quem deixar de lançar gases responsáveis pelo aumento da temperatura no planeta vai ganhar créditos. Na COP29, no Azerbaijão, a ausência de líderes de países poluidores chamou a atenção. Para a próxima Conferência do Clima, no ano que vem, em Belém, o assunto deve ser prioridade, afirma este especialista. Aqui em Belém, ano que vem, nós temos que brigar e muito para que os países ricos apoiem os países em desenvolvimento, até porque eles são os maiores causadores de poluição e aquecimento global na Terra. Por isso que a questão não é só compensar, mas realmente mudar a nossa matriz, a forma como a gente usa energia hoje baseada em petróleo. Agora o futebol. No Corinthians, o jogador Memphis Depay conquista novos fãs que admiram a postura do craque dentro e fora de campo. Assunto para Duda Gonçalves, que já está aqui com a gente. Oi, Duda, boa noite. Boa noite, Salsi, Celso. Boa noite para você também. Desta vez, o craque holandês foi homenageado com um enorme mural numa comunidade de São Paulo. Eu fui até lá conhecer. Em apenas 3 meses no Corinthians, o atacante Memphis Depay fez gols fundamentais para tirar o time da zona de rebaixamento e garantir a ida à Libertadores. Fora de campo, a mais recente homenagem ao holandês foi eternizada num mural em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Independentemente do Corinthians, essa representatividade que ele teve dentro da comunidade, dentro da favela, de mostrar um pouco para o mundo como que é a realidade dessas pessoas, chamou a nossa atenção e a gente falou, por que não fazer ele? Então vamos fazer ele. No desenho, a característica comemoração de Memphis com o dedo nos ouvidos, faixa na cabeça e uniforme do Corinthians. Além das bandeiras de Gana e da Holanda, países de origem dos pais do jogador e, claro, a bandeira do Brasil. É sinônimo de educação. É um cara que veio mostrar que, vamos ser humilde, para a gente ter mais amor e curtir a vida. Memphis Depay compartilhou o vídeo nas redes sociais e prometeu uma visita à comunidade. O jogador já esteve em comunidades de Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo. Ajudou muito o Corinthians a permanecer na Série A e conseguir até uma vaga na pré-Libertadores. Isso foi fundamental. E o carisma que ele tem para lidar com os torcedores do Corinthians, para lidar aqui em São Paulo e no ambiente brasileiro. Então, ele está sendo como perfeito. Isso traz uma idolatria muito grande, mas eu sempre friso e gosto de falar que dentro do campo, que é o carro-chefe para as coisas acontecerem. Memphis Depay está de férias na África. Se reapresenta ao Corinthians no dia 7 de janeiro para disputar o Campeonato Paulista pelo Timão.
E agora é oficial. O jogador Oscar vai atuar no São Paulo em 2025. O meio-campista de 33 anos foi revelado pelo tricolor e volta ao clube depois de 14 anos. Oscar passou metade desse tempo na China. Ele assinou contrato com o São Paulo até o final de 2027. Essas foram as notícias do esporte. Celso. Obrigada, Duda. Valeu, Duda. Olha, mesa farta com refeições caprichadas e serviços gratuitos para quem mais precisa. A Ceia Solidária é uma ação realizada todos os anos pelo programa social Anjos da Madrugada, da Universal. Uma iniciativa voltada às mais de 300 mil pessoas que vivem em situação de rua hoje no país. Pode parecer um simples corte de cabelo, mas é bem mais do que isso. Com roupa limpa, banho tomado e mudança no visual, a sensação é de recomeço. No ano passado, o noivo da Eliene morreu às vésperas do casamento. A rua, eu costumo dizer que eu falo que é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque tem de tudo, é sofrimento. É só sofrimento. E hoje, graças a Deus, não é só oportunidade para as pessoas em situação de rua. A história do Guilherme não é muito diferente. Formado em psicologia, ele conta que levava uma vida confortável em Portugal com a família. Até que em 2019, a esposa e a filha morreram num acidente de carro. Em 2022 eu vim para o Brasil, fui roubado no Tietê e fiquei em situação de vulnerabilidade social. Hoje podendo contar com o pessoal da igreja para poder pegar uma roupa, ter uma palavra, isso é muito bom para nós. Hoje, a Eliene, o Guilherme e mais de 100 mil pessoas em situação de vulnerabilidade têm a chance de viver um dia especial. Elas participam da Ceia Solidária, realizada todos os anos pelos Anjos da Madrugada da Universal. É uma data para doar atenção e distribuir em todo o país milhares de kits com roupas, itens de higiene pessoal e cobertores. É impossível uma data como hoje a pessoa não lembrar de casa, não lembrar dos seus familiares, ainda que ela esteja na rua tanto tempo, como é os casos que a gente encontra aqui. Então hoje a gente traz a Ceia Solidária com esse propósito, mostrar para essas pessoas que elas não estão esquecidas. Se ela foi esquecida por um familiar, ela não foi esquecida por nós e que ela pode tentar um recomeço. Cada um que passa por tendas como esta ganha de presente o carinho e a dedicação de mais de 32 mil voluntários no Brasil. Sou ex-morador da rua, de rua, ex-morador da Cracolândia. Eu vivi, inclusive, aqui nesse pedaço e dormi em cima dessa ponte que está aqui, nas minhas costas. O calor, mano, o amor é o que mais falta para essas pessoas que estão na rua. E hoje eu tenho essa oportunidade de transmitir esse amor para eles. Um dos momentos mais esperados é a ceia. Refeições preparadas com ingredientes típicos do final do ano. Em São Paulo, as mesas foram postas debaixo de um viaduto que costuma servir de abrigo para muita gente. Mais de 142 mil refeições são servidas em todo o país. Fartas e com sabor de festa. A Ceia Solidária acontece em 1.250 cidades nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, os convidados chegaram de ônibus. Antes da ceia, tomaram lanche, receberam as doações e também acolhimento. Eu me sinto assim como amado, né? Uma pessoa, são as pessoas que querem o nosso bem, né? Quer uma mudança na nossa vida, né? Em Belo Horizonte, uma das tendas mais procuradas foi essa, para medir a pressão. Na hora da refeição, além do jantar, sobremesa e panetones também foram distribuídos. Em Curitiba, a mesa com frutas decoradas foi especialmente montada com todo o capricho para que todos se sentissem reunidos em família. Muito mais do que distribuir alimentos e doações, a Ceia Solidária é uma ação concreta para acolher a população mais carente, principalmente nesta época do ano. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o Cine Record Especial Milagres de Jesus, o filme. Você não pode perder. Uma linda noite para você. Boa noite.